vou iniciar a gravação. Gente, boa tarde. Vamos para a sessão 9 da Cienarte, primeira etapa da Feira Científica Virtual de Sergipe, na sua 11ª edição. Nós temos 3 trabalhos nessa primeira etapa, depois mais um intervalinho e mais 3 trabalhos. Nessa primeira etapa, nós contamos com a avaliação do professor Mário Jorge Oliveira Silva e do professor Julián Terrada, que irão fazer a arguição. Quem fará a mediação e o controle de tempo e transição das equipes será a assistente editorial da revista Feira de Ciência e Cultura, Graziela Santos Andrade. Então, bem-vindos, vamos dar início e sucesso a todos. Boa tarde a todos e todas. Ressalto o quão bem-vindos vocês são à nossa 11ª Feira Científica Cienarte. Eu vou passar brevemente algumas instruções e já chamo o primeiro trabalho. Todas as apresentações, elas terão um tempo de 5 minutos, certo? Que serão contados por mim. Ao final dos 5 minutos, eu vou levantar a mão aqui no Meet mesmo, e será o aviso que o tempo, então, se encerra para a apresentação. 15 minutos serão o período de tempo que será dado para a avaliação dos nossos 2 professores avaliadores aqui, onde perguntas serão feitas e maiores dúvidas podem ser tiradas sobre os trabalhos, certo? O trabalho que vai abrir a nossa sessão chama Encena, Lengua, Cuerpo e Transformación, da professora Daiane dos Santos Salgado Bonifácio. O trabalho é oriundo do Centro de Excelência Deputado Jonas Amaral, na cidade de Nossa Senhora do Socorro. Vocês vão apresentar slides, já podemos começar? Pronto, professora. Então, peço, por favor, que a senhora já compartilhe sua tela para a gente já ir organizando aqui e começar exatamente para a apresentação de vocês. Todos prontos? Beleza. Pode começar. Boa tarde, meu nome é Manuele, sou a bolsista da PIBIC Júnior pelo projeto Encena e vou dar início à nossa apresentação. O projeto ele tem uma vertente indisciplinar entre os componentes, as disciplinas de arte e espanhol, e nos propomos ao seguinte problema: é possível aprender a língua espanhola utilizando as técnicas teatrais no ensino remoto? Pode passar, professora. No geral, desenvolvemos práticas teatrais para potencializar o ensino do espanhol, tendo como focos os objetivos específicos, conhecer técnicas de teatro adaptáveis ao ensino remoto, vincular o estudo do teatro e ensino do espanhol às pesquisas científicas, produzir um esquete teatral trazendo o aprendizado e da prática da teorização e técnicas teatrais, que é a radionovela. Pode passar? A metodologia foi através de aulas expositivas, teóricas, laboratórios de expressão corporal, onde as professoras ensinaram diversos alongamentos para trabalharmos nossa voz, nossas expressões corporais, nossas expressões vocais. Fizemos leituras, interpretações e produção de texto, aprendendo, sempre tendo foco, o espanhol. Leituras e traduções de poemas, músicas e trava-línguas em espanhol. Pode passar? Só um pouquinho, viu? Peraí. Eu tive um probleminha aqui. É rápido.
Na hora de apresentar. Professora, pausei o cronômetro aqui. Viu? É rapidão. Desculpa, viu, Emanuele? Meu computador. Coisas da tecnologia. Vou apresentar de novo. Deixa eu botar no silencioso aqui. Bom, e essas duas imagens, a primeira imagem foi das professoras Cris e Daiane fazendo uma pesquisa em sala de aula, perguntando o que as alunas e os alunos queriam como eletiva, que é uma matéria do ensino médio em tempo integral. E nessa aula, as alunas defenderam fortemente a necessidade do teatro para vencer a timidez. E na segunda imagem está nosso primeiro encontro presencial. As professoras, elas focaram muito em trabalhar nossas expressões corporais, vocais e uma breve introdução do teatro e de como funcionaria a eletiva. Bom, os resultados e diagnósticos para o desenvolvimento do projeto foi identificada dificuldade de expressão e comunicação. A maior parte dos alunos é muito tímido, e assim como eu, e também foi identificado o interesse pela língua espanhola e o perfil criativo. A metodologia foi experiências metodológicas realizadas em formato remoto em função da Covid-19, com aulas online pelo Google Meet, trabalhando prática e teoria, numa aula de cerca de 2 horas na sexta-feira. Conteúdos indisciplinares de arte espanhol, e tivemos a base da observação dos participantes e aplicações de questionários. Pesquisas bibliográficas foram também a grande base da metodologia das aulas, seguida de observações contínuas dos estudantes, análise de dados, integração entre a produção da culminância, a radionovela Blanco, o roteiro, a gravação, trabalhando sempre as quatro competências da língua espanhola. As aulas foram dadas através do Google Meet. Boa tarde, sou William. Eu vou falar sobre o porquê de potencializar a língua espanhola. Além dos conhecimentos linguísticos, o uso dessa língua e a cultura por trás dela pode ajudar o estímulo da dicção, expressões faciais, corporais e vocais, através da elevada complexidade e em se falar em outro idioma e conhecer novas formas de expressão, advindas de outras culturas. Nessa eletiva, nós trabalhamos bastante a nossa dicção com os travas-línguas que as pessoas passaram e a expressar melhor, nos expressar melhor com as propostas, as técnicas de aperfeiçoamento propostas pelas professoras, e nós aprendemos de uma forma leve, descontraída e brincando com os momentos que nos jogos teatrais que elas traziam para a gente, e nós, com o tempo, nós fomos nos aperfeiçoando e conseguindo fazer com mais leveza e sair com mais, fazer as coisas mais, ser mais proveitoso, né? Foi bem, elas conseguiram fazer com que nós gravássemos e soubéssemos nos expressar melhor em questão do teatro. Ok, pessoal, tempo encerrado. Professores, podemos dar seguimento, então, à avaliação de vocês? Professor Julián e professor Mário Jorge.
A gente pode só colocar aqui a conclusão do projeto? Pode, isso vai interferir é o controle do tempo. Vocês vão querer usar mais tempo, isso vai interferir na avaliação de vocês. Vocês querem? Não. Eu acredito que na conclusão eles podem falar um pouquinho mais quando forem... Na conversa, na conversa com os avaliadores, pode ser? Então, a reunião, Mari, vamos justamente começar por aí, né? Vamos justamente começar por aí. Eu peço permissão ao professor Julian e cumprimento a todos e a todas, particularmente as professoras que estão coordenando a atividade e os estudantes que também executaram o trabalho, né? Eu li o banner, assisti ao vídeo, e também agora com a apresentação de vocês, eu fiquei extremamente encantado com a produção de vocês. E aí, vamos aproveitar, né, esse gancho, né? Quais foram os achados de vocês do trabalho, né? Falem sobre o que vocês conseguiram extrair da pesquisa de vocês. David, está baixo, viu? Boa tarde, eu me chamo David e o que extraímos desse projeto foi uma das, assim, na construção do roteiro nós conseguimos aprimorar o nosso espanhol, porque usamos o espanhol também no roteiro, então nós pesquisamos, nós olhamos com o Google Tradutor, procuramos em dicionários, e para o espanhol em si, na criação do roteiro, foi muito, muito bom, porque conseguimos, digamos que, assim, levar uma radionovela com o espanhol muito bem, e também foi uma coisa muito legal, foi a dicção, que nós passamos literalmente uma manhã treinando a dicção, treinando o roteiro, para poder passar uma boa desenvoltura no espanhol. Quem mais gostaria de falar, além do David? Boa tarde, meu nome é Eduarda, e as técnicas que foram ensinadas em todo esse projeto, elas foram de fundamental importância, porque a gente pôde incluir no nosso dia a dia na escola. Tipo, a gente não usou só na eletiva em si, a gente não usou só na radionovela. A gente pôde adicionar ele nas aulas presenciais, nas atividades que foram feitas, e a gente notou que conseguimos dominar de um jeito mais fácil tudo que foi passado e as técnicas, jogos, teatrais que foram ensinados ali, a gente dominou de um jeito mais fácil. É isso. Julia? Boa tarde a todos. Cumprimento também ao meu colega aqui de avaliação, o professor Mário Jorge, e quero também parabenizar aos organizadores da Cienarte, que mesmo apesar das grandes dificuldades, continuam criando seus espaços para que a gente possa interagir. Eu gostaria de perguntar um pouco a respeito de como vocês sentiram que essa proposta trazia, ou como essa proposta ajudou vocês nesse processo de aulas remotas. É dizer, eu imagino, mas eu gostaria de escutar de vocês, imagino que o teatro e essa proposta de encenar alguma situação
possa ser um pouco mais tranquila de trabalhar em uma situação tão complexa como é esse ensino remoto e como poderam ter sido algumas outras aulas, mas eu não sei, eu gostaria de escutar vocês a respeito de como vocês se sentiram ao realizar essas atividades e como vocês poderiam, por exemplo, comparar essa proposta com o que vocês tiveram nas outras disciplinas e modalidade remota. Quem gostaria de falar? Eu posso falar. Boa tarde. Meu nome é Evelyn. E diante dessa situação, né, de pandemia e tudo mais, foi bem diferente praticar a eletiva através de aulas remotas. E era muito complicado, porque nem todo mundo queria abrir a câmera, nem todo mundo queria interagir, e muita gente nem entrava, né, na verdade, nas aulas, não se importavam, até que, né, a gente foi pensando, e fomos criando um jeito de criar esse projeto, mesmo que as pessoas não colaborassem tanto e tal, nós fomos criando um jeito de chamar a atenção. E foi aí que a gente teve a ideia. Já que ninguém quer abrir a câmera, já que ninguém tem essa interação assim, nós poderíamos criar algo que nós não precisamos mostrar o rosto. E aí a gente pensou, que tal uma radionovela em espanhol? Porque é algo que envolve teatro, é algo artístico, e nós podemos muito bem praticar o espanhol. E foi a partir daí que as ideias começaram a surgir, muitas e muitas ideias, criamos um roteiro, criamos todo um processo, né, para colocar em prática, sempre cumprindo os protocolos de segurança, né, por causa da pandemia, já que ninguém queria se prejudicar nem se contaminar. E foi complicado, não deixou de ser complicado, mas foi, eu digo que um tanto habilidoso e diferente, porque foi uma nova forma de vivenciar algo diferente, mas foi muito legal. Foi uma experiência bem bacana. Alguém mais gostaria de dar seu depoimento? E complementando o que ela disse, nós tivemos outras alternativas para aqueles que não tinham acesso, né? Como WhatsApp, às vezes eles pegavam atividades impressas na escola, áudios, vídeo não, porque muitos não queriam gravar, né? Mas era bem assim, quando eles não queriam ligar a câmera, não queriam aparecer na aula, eles tinham como recorrer ao WhatsApp ou atividades impressas na escola. Essa eletiva, ela tem quantos alunos? Quantos estudantes participam da eletiva? Desculpa, eram 59. 59. E todos participaram de alguma forma da atividade, do projeto? Sim, sim. Na verdade, nós fizemos meio que uma limpa. Primeiro, nós decidimos, vamos fazer a radionovela. Em segundo lugar, pensamos, quem quer participar, quem gosta de aparecer, quem quer falar. Decidimos, escrevemos os nomes, pronto. E depois nós fizemos uma reunião com todo mundo da eletiva para decidir como que nós íamos fazer, o que nós iríamos abordar na radionovela. Daí foi que todo mundo pensou, foi um trabalho conjunto, não foi um trabalho só de 10 pessoas, foi um trabalho de todo mundo da eletiva, e daí nós pensamos na radionovela, pensamos na questão dos três irmãos, que vem da máfia, trazer um pouco mais para o lado jovem, até para não ficar cansativo, sabe? Porque hoje em dia, cara, tá muito difícil viver nesse momento de pandemia, então vamos fazer uma coisa diferente na escola. Vamos trazer meio que uma fanfic jovem. Daí foi que nós pensamos na máfia do Martino,
E, enfim, foi um projeto que eu, assim, particularmente amei e que acredito que todos que apoiaram, todos que ajudaram também amaram fazer. Vocês mostraram a radionovela a outros estudantes da escola, teve isso? Sim, E aí, sim. como é que foi a recepção? Então, nós mostramos, na culminância da nossa eletiva, fizemos uma live, já que não poderíamos colocar, né, presencial, fizemos uma live no YouTube, aliás, está no YouTube, no canal da escola. Daí, quando terminou, todo mundo queria saber quem foi que morreu. E quem morreu? Será que morreu? E justamente nós, os roteiristas, justamente criaram essa interrogação para chamar as pessoas, entendeu? Daí temos um clube que vamos dar continuação na parte 2 da radionovela. E muita gente se inscreveu. Muita gente da Julian? escola se inscreveu. Que mais, Julian? Você? Bom, eu não poderia deixar passar uma pergunta e está relacionada com el español. ¿Cómo está ahora su español, señores? ¿Alguien me hablaría un poquito en español? Adelante, adelante, sin pena, sin pena. Então, depois que nós começamos a praticar, né, na eletiva, colocar aí para não vai dar interferência. É complicado. Então, depois que nós começamos a praticar o espanhol na eletiva e estudar e conhecer mais o espanhol, eu acredito que a gente já conheceu um pouco mais e já consegue, em ditado popular, tirar uma brava no espanhol. Que quer dizer que acredito que a gente já desenrola bem, sabe? Não é à toa, né, que a gente conseguiu desenrolar a radionovela. A gente ainda está aprendendo cada vez mais, porque a eletiva prosseguiu, né? Depois da radionovela, a gente está aprendendo cada vez mais e eu acredito que é só o processo, né? É só evoluir. Muito, muito interessante, muito interessante. Essas questões lúdicas que tragam uma maneira diferente e que permitam que vocês se aproximem desses conteúdos com outro objetivo, com outra motivação, que não seja só a motivação de eu tenho que aprender isso, mas não, eu quero pronunciar direito isso, porque para que se pareça, por exemplo, a pronunciação que eu escuto nas novelas mexicanas, ou a forma como parece que falam. Então, isso aumenta muito mais a proximidade que a gente pode ter com esse tipo de linguagem, que não seja só uma questão relacionada com a língua, mas também com a cultura. Isso achei muito, muito, muito interessante a proposta de vocês. Uma das outras coisas assim, importantes nessa eletiva foi que eu entrei na eletiva sem intuito nenhum de aprender, eu não sabia nada do espanhol. E hoje eu levei para o meu projeto de vida. É muito bom ressaltar, vale muito ressaltar o meu projeto de vida, em que antes da eletiva eu queria muito fazer faculdade nos Estados Unidos, por esse meio que esse como eu posso falar, por uma coisa que criaram, sabe, que é perfeito nos Estados Unidos, e eu falo inglês, mas depois da eletiva, a minha paixão pelo espanhol e pela cultura espanhola ficou assim, cara, eu amo, e o meu projeto de vida agora é ir para a Espanha, estudar na Espanha, fazer cinema na Espanha, e continuar com o cinema, com a atuação, e é isso. Que legal. Estão todos de parabéns. Mais algum ponto que vocês queiram abordar, professores? Veja só, tem duas coisas que para mim foram fundamentais, né, para que houvesse assim uma participação intensa dos estudantes. A questão das professoras abrir a eletiva com uma pergunta: o que é que vocês querem trabalhar? Então,
né, sondar junto com os alunos quais eram os interesses dele em fazer o projeto. E daí, com essa pergunta, veio uma outra pergunta geradora que deu o ponto de partida, né, para os objetivos, né, enfim, para a construção do projeto de vocês. Então, assim, eu penso que a gente enxerga a educação dessa forma, né? Um espaço amplo de aprendizagem, onde o questionamento, onde a solução dos problemas, né, as perguntas geradoras, elas estão o tempo todinho na cabeça de todos, né, professores e estudantes. Então, parabéns ao grupo pelo excelente trabalho. A edição do vídeo ficou muito legal, né? Assim, a forma como vocês cuidaram da sonoplastia. Eu não sou da área não, viu, gente? Eu não sou da área não, mas assim, me encantou muito como vocês trataram o trabalho com a seriedade, com o respeito, né? Tanto com o teatro e também com relação à língua espanhola. Então, só elogios para vocês. Parabéns e gostei né, que vocês vão continuar com o projeto. E isso aí é fantástico. E, inclusive, tente contaminar os outros estudantes da escola, né, porque a iniciativa foi fantástica. Parabéns. Vale ressaltar também que quando as professoras elas nos deram esse projeto da radionovela, nós pensamos, não, as professoras não vão se intrometer. Nós pensamos isso, porque queríamos que fosse uma coisa de jovem para jovem, sabe? Queríamos... As únicas partes em que as professoras se intrometeram foi na parte em que nós fizemos o roteiro, entregamos para ela, numa aula de letiva, nós lemos o roteiro, elas falaram, modifique isso aqui, o espanhol tá nessa parte. Elas nos ajudaram nessa parte, e na parte também meio que da gravação, porque antes de entregar para o público a escola, nós fizemos e entregamos, né? Conseguimos entregar, mas primeiro elas avaliaram e tudo mais. Maravilha, pessoal. Graças. Vamos seguindo, então. Nosso tempo de avaliação já se esgotou. Vamos, então, seguir com o próximo trabalho, que é intitulado Saúde Mental na Rede Social. E fora dos stories, você está bem? O trabalho é coordenado pela professora Josenilda da Silva Macedo, e o projeto é advindo do Centro de Excelência Prefeito Joaldo Lima de Carvalho, na cidade de Itabaianinha. Professora Josenilda, a senhora se encontra? Sim, já vamos começar. Maravilha. Vocês vão apresentar slides? Pronto, então já pode compartilhar. Sim, já vou apresentar. Maravilha, maravilha. Podemos começar? Sim. Certo, vamos ficar o tempo, tá, pessoal? Você chega mais pra frente, né? Boa tarde, eu me chamo Rayane, sou do Centro de Excelência Prefeito Joaldo Lima de Carvalho e sou estudante do projeto Saúde Mental na Rede Social. E para as histórias, você está bem? Temos como estudante Rayane, Gabriel, Agácia e Isabel, e como professora orientadora, Josenilda Macedo e Márcia Beatriz. Não há nada de errado com o uso das redes sociais, mas há um limite que necessita ser respeitado, pois em alguns casos perde-se a noção do tempo e as coisas importantes a serem feitas são deixadas para o lado. Esse uso excessivo torna-se sempre negativo quando as pessoas passam a comparar a sua vida com a vida alheia, negando a sua própria identidade e o seu contexto histórico. Por ainda estar em processo de amadurecimento, o jovem se encontra
é influenciado rapidamente pelo universo virtual. Assim, é essencial que os responsáveis estabeleçam regras e limite para o acesso, principalmente quando percebe a necessidade de estar sempre conectado e se irrita quando não está, ou a falta de interesse pelas amizades reais. Por isso, nosso projeto tem o objetivo de conscientizar os estudantes do ensino médio no Centro de Excelência Prefeito Jordânia de Carvalho, em Itabaianinha, sobre o uso moderado das redes sociais através da arte. Além disso, tem o intuito de investigar a influência das redes sociais e as emoções dos nossos estudantes e sobre as semelhanças e diferenças entre a amizade construída no plano real e no plano virtual. Por fim, estimular o estudante, através da arte, música e cordel, a balancear e equilibrar os momentos dedicados à vida online e à vida real. Como diz um dos parágrafos do nosso cordel, não se compare uma tela, não rejeita sua identidade. Quem vive de postar stories não é feliz de verdade. A beleza que escraviza, a ação que desumaniza e que nos tira a todo instante do presente. Boa tarde, eu sou Gabriel Batista e a realização de entrevista inicial através de formulário com perguntas de metodologia do Pense Grande, a qual foi a inspiração para a criação desse projeto, para identificar e relacionar os nossos estudantes em relação às redes sociais. Utilizamos também entrevistas contínuas através de formulários para a coleta de depoimentos sobre as redes sociais digitais. Com isso, a criação de momentos recreativos através da arte, como música e literatura. Como diziam os parágrafos do nosso cordel, essa tal de tecnologia está viciando geral. O povo conectado destrói até a saúde mental, conversa, brinca e até namora no mundo que não é real, fazendo referência ao jovem que prefere passar todo o instante no mundo online do que no real. Olá, eu me chamo Isabel. Tivemos uma aula conceitual e reflexiva sobre a temática como primeiro abordagem. E fizemos também publicação de questionários sobre a aula conceitual reflexiva. Fizemos a confecção de um cordel sobre a temática com autoria dos estudantes. Fizemos também a revisão bibliográfica, apresentando a literatura que inspira as ações. E postamos mensagens motivacionais nas redes sociais para mostrar o bom uso das mesmas. Fizemos a criação do Desafio do Coração, com postagens em redes sociais, incentivando os educandos a cumprir tarefas de amor próprio, amor ao próximo, gentileza, como uma sinalização do lado positivo do mundo virtual. E tivemos também momentos de descontração com música e literatura. Boa tarde, meu nome é Adácia. Em um primeiro momento, diante das ações já executadas no período em que vivemos e da fase de vida dos nossos estudantes, observamos uma forte sensibilização dos mesmos ao tratarem do tema, reconhecendo a necessidade de melhor orientação sobre o assunto, bem como um pedido de ajuda para resolver seus conflitos internos existenciais. Em seguida, percebemos a importância de tratar desse tema de forma mais abrangente no ambiente escolar, visto que o uso das redes sociais é uma realidade comum na vida dos estudantes também. Que muitos deles padecem de problemas emocionais, como ansiedade, complexo de inferioridade e conflitos com a própria identidade, e que há pouco ou nenhuma orientação sobre os malefícios do seu uso excessivo, cientificamente falando, em outros contextos. E como diz um dos trechos do nosso cordel, a pergunta que não quer calar e que a todo mundo convém. Eu não posso deixar para lá e fora dos stories, você está bem? Então, eu queria, para finalizar, meus agradecimentos ao Centro de Excelência Prefeito João Aldo de Carvalho, a FAPTEC e a Cienart também, e a Secretaria de Estado da Educação. Obrigado. Obrigada, pessoal. Muito legal o trabalho de vocês. Gostei também desse participante especial aí que está fazendo a sonoplastia no fundo. Vamos lá, professores. Podemos começar?
Pode ser. Pronto. Quem começa? Professor Mário, Juliana? Deixa então eu começar desta vez. Bom, novamente, gostaria de parabenizar ao grupo que apresentou. É um tema muito atual, é um tema muito importante e é um tema que traz elementos que são muito importantes de serem discutidos, e é a nossa relação com esse mundo virtual. E nesse sentido, eu gostaria de escutar um pouco de vocês a respeito do que foi o antes e o depois de tudo isso que vocês realizaram a respeito da sua relação com essas redes sociais. Como era a sua relação antes e como é a sua relação agora? Bom, a gente sempre fomos alunos que tivemos um pouco de dificuldade, assim, em se relacionar com as pessoas, por conta justamente da rede social. E, através da aula da professora, a gente se interessou bastante com a fala dela sobre esse tema e a gente resolvemos aprofundar num trabalho. E o que mudou na nossa vida foi o quê? Que a gente percebemos que as redes sociais atrapalham muito e, às vezes, a gente tem algum problema e não consegue ver, porque a gente está sempre no mundo online e nunca está desconectado das redes. Aí eu acho que na minha vida mudou, que eu consegui desconectar muito dessas redes sociais. E seus colegas, como está agora a sua relação com essas redes sociais? Bom, a minha relação com as redes sociais antes era muito forte, porque vocês já devem ter ouvido falar do jogo que fez polêmica, o Free Fire. Bom, eu particularmente fiquei muito viciado nesse jogo e não queria fazer nada, nem atividade, nem participar de aula. Com a ajuda dos meus colegas, eu consegui me desligar mais do jogo e voltar mais para o mundo real, porque eu passava toda a minha parte do tempo só no mundo online, não queria saber do real. Bom, eu sou muito conectada, fui mais ainda no Instagram. Sempre vivi postando stories, fazendo vídeo, e era algo assim, habilitava 24 horas por dia. Hoje em dia, eu moderei por conta de socializar melhor com as pessoas. Nunca fui uma pessoa muito socializável, e hoje em dia já só converso melhor, consigo debater melhor, e sair um pouco das redes sociais, comecei a moderar e a dividir e saber, né, o que é real e o que é ali, fictício da rede social. Bem, eu tive uma experiência, assim, bem igual a deles. Porém, atualmente eu mudei e falo mais com as pessoas, interajo, me socializo mais. De tanto que eu comecei a ter mais amigos, mais pessoas. E convivo melhor com as pessoas. E é isso. Tinha um depoimento muito interessante e um resultado que ultrapassa o que são os contextos escolares. Então, é algo muito interessante a proposta que vocês trouxeram. Professor Mário, o seu microfone está mutado. Perdão. Obrigado, Graziela. Gente, antes de tudo, parabéns, professoras Josenilde e a professora Márcia, pela condição do trabalho, parabéns aos estudantes, né, pelo envolvimento na tarefa. Como o professor Julian falou, é um tema extremamente atual e de grande pertinência, né, não só para os adolescentes, jovens adolescentes, mas para toda a sociedade, porque todos hoje fazem uso das redes sociais, então nos afeta.
né, de uma forma geral. A gente já vê hoje a criança com 1 ano já está com o celular na mão. Os robozinhos também já estão com celulares na mão, né, de alguma forma se distraindo, se comunicando. Então, é uma coisa que nos afeta a todos. E a iniciativa de vocês vai justamente de encontro a essa necessidade da gente ter um equilíbrio na utilização das redes sociais, né? Então, parabéns ao grupo pela iniciativa. E também eu achei bastante interessante, né, lá nos resultados, vocês elencarem uma série de elementos que redundou do trabalho de vocês. E me chamou a atenção o desafio do coração, de vocês proporem às pessoas que elas, nas redes sociais, postassem ou solicitassem ou fizessem alguma coisa interessante, alguma coisa boa. E até me remeteu uma expressãozinha que eu vi hoje, e na tradução do inglês é a terça-feira da doação, Giving Thursday, né? A terça-feira da doação. Então, a gente escolher um dia, um momento para deliberadamente a gente fazer alguma coisa por alguém, e a partir daí a gente criar isso um hábito, né? E ser natural, toda hora, todo momento a gente está fazendo uma coisa interessante para alguém. Então, parabéns a vocês, né, pelo trabalho. Eu tenho uma duvidazinha, o questionário que vocês fizeram, né, quantos alunos responderam? Foram os alunos do ensino médio? Quem foi que participou da pesquisa de vocês? Quem são os participantes, respondentes do questionário? Os alunos da escola mesmo. Todos os alunos? Todos os alunos. Vocês têm ideia de quantos conseguiram alcançar por conta da pandemia, né? Assim, quando a gente viu os resultados dos gráficos, nós vimos que as redes sociais que eles mais usam é o Instagram, com 52%. Logo atrás vem o WhatsApp, com 23%. Certo, aí vocês tiveram a dimensão por conta da pesquisa, mas quantos alunos participaram? Vocês têm condições? 42. 42 estudantes, né? Sim. Bom, é interessante, quando a gente faz pesquisa, a gente trazer dados, né, para o corpo dessa pesquisa. E muitas vezes a gente quer colocar o que a gente pensa, né, nossa opinião, e dentro de uma pesquisa a opinião não é suficiente. A gente precisa ter uma base de dados construída a partir do trabalho de campo, né, no caso de vocês, utilizando o questionário. Mas, de qualquer forma, é perfeito, né? Vocês foram até as pessoas, perguntaram o que é que elas estavam sentindo, né? O que é que elas pensavam a respeito do comportamento delas no uso das redes sociais, e isso, o fato de questionar, já leva as pessoas a refletir, a pensar. Então, parabéns pelo trabalho, e acredito que outras ideias podem surgir a partir dessa iniciativa. Não? Parabéns para vocês. Obrigada. Eu queria aproveitar esse tema e gostaria de que vocês pudessem fazer algum tipo de depois do trabalho que vocês fizeram, que conselho vocês dariam a seus colegas, a seus irmãos, por exemplo, ou algum amigo, alguma pessoa próxima que vocês vejam que possa não estar controlando corretamente o tempo que dedica nas redes sociais? Que conselho vocês poderiam dar para essas pessoas? O conselho que eu daria era para se ligar mais na vida real. Não desconectar totalmente, 100% das redes sociais, mas moderá-la, dividi-la, assim, saber separar em si a vida real da rede social, sabendo moderar e saber utilizá-la do modo correto. E um conselho que eu daria seria que, como minha amiga aqui mesmo disse, não se desligar completamente das redes sociais, mas parar um pouco de ficar só no celular, na frente de tela, porque assim,
o uso das redes sociais acaba fazendo a gente querer se comparar a outras pessoas, querer ter a vida do outro, querer estar no lugar do outro e não se olhar para si mesmo, não se valorizar, assim. E, tipo, se desligando das redes sociais, você poderia não só se cuidar melhor, mas poderia se cuidar psicologicamente, porque as redes sociais afetam o psicológico da gente, podendo ter depressão, ansiedade, transtorno de bipolaridade, entre outros. Bom, eu falaria por experiência própria e também queria falar um pouco sobre o cordel de Braulio, que através dele eu acho que já diz muito. Tem gente que vai para o show do artista preferido, no final volta para casa sem nada ter assistido, pois sei lá, só para filmar, mas para ver no celular nem precisava ter lido. Esse cordel de Braulio já diz tudo. A gente às vezes está ali, aqui no presencial, mas a gente está conectado lá no outro mundo, conversando com uma pessoa que você nem conhece. Então, eu acho que as pessoas deveriam se desligar mais da tecnologia e viver mais o real. Bem, o conselho que eu daria, assim como eles, desconectar um pouco das redes sociais, até porque, de fato, prejudica bastante a saúde mental. E algumas pessoas, por se comparar também às pessoas e tudo mais, podem ter levado até o suicídio e gerado ansiedade, depressão, entre outras coisas, porque na verdade as pessoas mostram muito idealizam aquele corpo perfeito, que não existe. Aquela vida perfeita e tudo mais. E a gente se sente muito abalado com isso, muito afetado. E é isso. Esse é o meu conselho. E deixem-me tirar uma curiosidade, porque achei muito interessante os desenhos. Quem é o cartunista, quem é o que desenha? Esse é o desenho da professora Joselminda, é? O personagem que aparece nos desenhos do lado, por exemplo, do coração, ou do lado da... Sim. Sim, é da professora. E quem é o cartunista? Quem é o que desenhou? É um aplicativo. Ah, ótimo, ótimo. Fica muito bom. A professora usa sempre, coloca sempre nos grupos, com frases, esse mesmo bonequinho. Aí a gente gosta, porque parece muito com ela. E ela tem muito essa coisa de passar mensagem, interagir com as pessoas. Sim, isso faz muita diferença, deixa as coisas mais próximas. Uma excelente ideia, está muito legal, muito massa. Às vezes também, de manhã, quando ela não coloca uma frase, ela canta uma música bem motivacional mesmo, que é para você acordar com aquela motivação. Fora o yes que ela ensina, para a gente aquela meditação, a força do yes. Muito massa, gente, estão de parabéns, muito interessante a sua proposta, é muito interessante a reflexão a respeito dessa nossa relação com esses aparelhos, essas redes sociais. Parabéns para vocês. Obrigada. Temos ainda 1 minuto, professores. Vocês gostariam de fazer mais alguma consideração ou podemos encerrar? Por mim está ótimo. Podemos ficar tranquilos. Não sei se é o professor Mário Jorge. Maravilha, então. Bom, pessoal, muito obrigada pela apresentação de vocês. Muito interessante o trabalho. Espero que vocês continuem trocando experiências, aluno para professor, professor para aluno. Isso é muito importante, é muito sadio no dia a dia escolar e faz toda a diferença. Bom, vamos seguir então. Próximo trabalho, ele chama Diário do Coronavírus, orientado pelo professor Silvio Santos Lacrosse Sandes, e é proveniente do Instituto Federal de Sergipe, em Lagarto. Professor Silvio? Olá, tudo bem? Como vão? Tudo certinho. Tudo bem. Todos prontos? Sua equipe? Deixa eu só confirmar. Ana Luísa, você está aí?
Tá sim. Vou fechar minha câmera. Teremos apresentação de slides, professor? Não, Luísa vai apresentar, mas sem os slides, né, Luísa? Isso. Sem problema. Então, Luísa, pronta? Sim. Pronto, pode começar. Eu me chamo Ana Luísa. A gente trouxe o projeto Diário do Coronavírus com o intuito de mostrar os problemas e tudo o que viemos passando durante a pandemia. Foi desenvolvido por mim e os dois professores Ricardo e Silva, através de várias reuniões por chamada de vídeo. Chegamos à conclusão de fazer o monólogo com a motivação de todas as dificuldades que a gente vem percebendo, tanto os alunos, tipo, ao decorrer desse tempo, as dificuldades que os alunos, principalmente de condições mais baixas, vêm passando. E foi, assim, bem massa, sabe? Porque quando o Ricardo trouxe o tema para mim, junto com o Sandys, eu fiquei assim, caramba, a responsabilidade de falar sobre a pandemia, até porque é algo que vem impactando a vida de todo mundo, então tinha que ter cuidado com as palavras que seriam usadas, a maneira como eu poderia passar isso e o significado de cada coisa. Assim, a primeira impressão que eu tive quando recebi o texto foi me emocionar bastante, porque é um texto que realmente cada parte dele nos faz refletir sobre cada momento da pandemia, desde o primeiro caso até o último. Então, ao decorrer da gravação do vídeo, a cada take, ele me fazia ter várias experiências comigo mesmo. Ele me fazia sentir magoada, com angústia, tristeza e muita alegria e esperança, porque foi tudo isso que a pandemia nos trouxe ao decorrer dela. Com o primeiro caso, que foi muita angústia, até a esperança da primeira dose da vacina. Então, a gravação foi feita em casa mesmo, eu sozinha. Tive bastante dificuldade com isso, até porque às vezes era zoada, às vezes era questão de conexão, mas no fim deu tudo certo. Eu pude trazer o projeto e tá aí. Eu espero que, como pôde emocionar a mim e todas as pessoas que puderam ter acesso a esse projeto, eu espero que possa também passar isso que a gente quis para outras pessoas, porque é um assunto muito importante. E acho que é isso. Encerrou, Ana Luísa? Ainda tem um tempinho. Tem 2 minutos ainda. Você quer encerrar por aqui? Não, eu quero lembrar que o texto todo foi produzido através de base de dados científicos, tanto que a gente vem trazendo casos e as datas, assim, meses, com todas as atualizações. Por exemplo, tal mês já tem tal caso. E sempre trazendo isso daí, sabe? Pronto, vai ficar assim mesmo. Professor? Não sobre a avaliação, mas eu só queria falar, Luísa, não se preocupa, tá bom? Fica à vontade, você não precisa cumprir os 5 minutos, não. É para você se divertir, tá bem? Eu falei mesmo só para a possibilidade de repente ter algo para complementar, mas de fato, você não é obrigado a fazer os 5 minutos e fica tranquilo. A gente aqui conversa entre amigos que gostam muito de ciência, tá bom? Então, eu posso dar seguimento para a avaliação dos professores? Sim. Prontinho, professores. Ana Luísa, primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho. É uma iniciativa muito interessante que vincula 2 coisas que mudaram nossa vida nos últimos tempos, que foi a pandemia e tudo o que acontece já em termos
privados em termos daquilo que passa por nossa cabeça, de todas as nossas angústias, de tudo isso que tem produzido essa mudança ou essa situação sem precedente. Eu gostaria de saber um pouco mais a respeito desse processo criativo. Gostaria que você nos contasse quanto tempo demorou a filmação. Eu vi o vídeo e são diferentes takes. Ao longo de quantos meses, quantas semanas, como era a produção de cada uma dessas takes? Então, a gente deu algum tempo, mais ou menos de 3 meses, eu acho, a 2, que eu recebi a proposta e eu vim me preparando, sabe? Daí eu gravei em dias diferentes, até porque, como eu disse, tinha essa questão de às vezes querer gravar em um dia e aí ter azulador e iluminação não é sendo favorável, então tinha que deixar para outro dia. E também tinha a questão de, tipo, não ser somente estrutural, mas por mim, sabe? Tinha dias que eu acordava mais deprê e aí não conseguia gravar nenhum, então tinha que também favorecer, eu acho que o sentimento tinha que estar de acordo com cada take que eu ia gravar. Então, se tinha um take que exigisse mais um sentimento mais de tristeza ou algo assim, eu teria que tentar entrar naquilo. Ou se querer exigir mais esperança, essas coisas, eu também tinha que estar naquela. Então, foi durante alguns dias, né, assim, separado, e cada take ficou assim. E as ideias desses takes eram... Como chegavam a essas ideias? Como chegavam ao conceito que ia a ser apresentado em cada uma dessas takes? Então, chegava a partir de... Eu sempre pegava o take, assim, para poder refletir sobre o que estava escrito, e eu sempre chegava à conclusão do que eu tentava ser naquilo ali. Até porque, querendo ou não, é algo que a gente já veio vivendo, né? Então, era algo que eu tinha que relembrar do que eu senti nesse momento que estava escrito ali. E você está em qual série? Primeiro ano. E esse projeto está relacionado com qual disciplina? Ou é um projeto à parte? É a parte. Ok. Ok. Boa tarde, Ana Luísa, professores. Parabéns pelo trabalho. É um trabalho assim que toca numa temática delicada, assim como o grupo anterior falou das redes sociais, que tem afetado bastante a vida das pessoas. A pandemia afetou, está afetando e certamente deve continuar afetando a vida da gente por algum tempo ainda aí, né? E a gente buscando mecanismos para poder sobreviver, né, fisicamente, mentalmente, a essas turbulências. Veja só, Ana Luísa, eu fui lá na metodologia e você fala lá que, junto com os professores, que a ideia surgiu a partir da observação dos estudantes do campus, do comportamento, né, das dificuldades deles encontradas com a questão do estudo remoto e também da pandemia, por conta da pandemia, né? Você chegou a fazer algum levantamento por meio de questionário, né, de algum mecanismo de busca de dados, ou foi só com a conversa informal, no contato com os estudantes, que essa percepção, né, que a pandemia trouxe da dificuldade dos alunos de acessarem, por exemplo, os dispositivos, né, como as redes sociais, como os dispositivos de transmissão, né, como a gente está vendo agora com o Meet, né? Como é que foi isso aí de você? Como é que foi esse processo? Então, ele foi sim através de conversas informais.
E eu pude analisar também bastante através da minha turma, já que é o primeiro ano e a gente não teve contato nenhum com o próprio instituto. Então, foi muito forte nessa parte. A gente teve muitas dificuldades, comparado assim a outras, porque não teve contato nenhum. Então, se adaptar somente remotamente 100% sempre foi essa questão mais difícil. Então, tocamos bem nisso. E assim, qual era a maior dificuldade, né, dos estudantes com relação ao acesso às tecnologias? O que foi que você percebeu que realmente era assim, o ponto crucial? Eu acredito que seja muito a questão da conexão, porque como é o único meio praticamente de entrar nas aulas, de poder estar presente nelas, é aqui, então muita gente às vezes não tinha acesso ou muito problema nela, então acabava dificultando, pior ainda era esse meio. O seu trabalho acabou sendo um trabalho praticamente solitário, né? Você e os dois professores, né? Pensou em algum momento em envolver outros estudantes para poder lidar, inclusive lhe dar apoio, né? Porque é um tema delicado, é um tema que traz memórias, né? Traz sentimentos muito fortes, né? Por conta das consequências da pandemia e sozinha é mais complicado. Você pensou e se pensou, por que não fez? Sim, então, a ideia inicial eu acho que era essa, de ter mais pessoas, né? Mas não teve, assim, o apoio. Eu tentei até buscar outras pessoas, mas nenhuma tinha um interesse, assim, direto em querer participar, sabe? Em relação aos alunos da rede estadual, eles têm uma grande facilidade lá, que são as disciplinas eletivas, né? Isso faz com que os professores tenham condições de apoiar alunos em projetos pessoais. O Instituto Federal não trabalha, não, com essas disciplinas assim, que estudantes e professores podem escolher temas e estudar esse tema? Então, se trabalho eu não sei dizer ao certo, porque eu acho que eles devem ter parado, eu acho que com essas matérias, se eu não me engano, devido à pandemia, mas eu acho que tem. É o seu primeiro ano, então, né, lá no Instituto, né? Então, foi chegando e já na pandemia. Realmente é bem complexo. Mas tá bom, estou satisfeito, muito legal o seu trabalho, embora solitário, mas extremamente carregado de emoção, carregado de sentimento, isso é uma coisa fantástica, né, para esse tempo que a gente está vivendo, e o desejo é que você continue, né, persista, persevere nos seus propósitos e amplie seus estudos, né? Parabéns você, o professor Sandes, deixa eu ver aqui o nome do outro professor que eu não me recordo, o professor Ricardo também, que eu já vi que está aí na sala também. Parabéns a vocês pelo trabalho. Professor Juliano, seu microfone está mutado. Só para continuar um pouco com o que é a arguição, vocês criaram esse material e como estão divulgando ele? Vocês estão pensando colocar, ou já colocaram ele em alguma rede social? Já foi apresentado para seus outros colegas lá no Instituto? Como está pensado isso? Então, ainda não foi apresentado, eu acho. Da minha parte, eu apresentei somente aqui em casa, mas eu espero que possa dar continuidade a esse projeto, até porque foi algo que eu realmente gostei muito de ter participado e acho que ele é necessário, principalmente nesse pós que a gente está vivendo, poder refletir sobre tudo que a gente passou através dele, seria bem interessante. E estão com algum planejamento para que seja passado para seus colegas? É dizer, eu vejo que a iniciativa é muito interessante e eu vejo que em um momento no qual não é fácil essa interação, pode ser uma boa maneira de chamar a atenção, pode ser uma boa maneira já mostrando o resultado e que talvez
outros colegas da sua série que se interessem e talvez possam continuar apontando, trabalhando em alguma linha similar. Não tem pensado ainda em divulgar dentro do que é o IFES, o seu trabalho? Eu creio que o Sandro esteja planejando. Ok. E com respeito à sua saúde mental, como você se sente e como o vídeo pode ter se relacionado com isso, seja de alguma maneira, se houve alguma relação? Então, houve um impacto muito grande, é tanto que assim que eu peguei o texto, eu me emocionei bastante, até porque cada parte dele, até por ter perdido pessoas durante esse tempo e tal, assim, amigos e tal, e a saúde também mental, está exatamente daquela forma ali que ele fala no texto, essa relação assim que qualquer pessoa que pegar aquele texto vai levar, porque querendo ou não, como eu já disse, ele leva a gente a uma retrospectiva durante todo esse tempo que a gente está de pandemia. Então, a saúde mental está muito relacionada a isso. Tipo, dela está muito ruim logo no início, e sim, a gente tem essa dose de esperança agora nesse final, já com a dose da vacina, sabe? Então, sim, tem uma relação muito grande com a minha saúde mental e acredito que também de outras pessoas também terão. Ok. E você mencionou, agora talvez eu fique meio confuso, como foi a produção do texto? O texto já chegou nas suas mãos pronto ou ou foi um trabalho em conjunto? Foi o professor Ricardo que fez ele. Então ele já chegou em minhas mãos. Pronto. Bom, isso era o que eu queria perguntar. Estou satisfeito. Parabenizo novamente a você, os professores Santos e Ricardo, por um excelente trabalho e uma boa maneira de chamar a atenção a todas essas outras coisas que também aconteceram ao longo dessa pandemia, nesse nível privado, nesse nível mais pessoal. Uma produção muito interessante. Professor Mário Jorge, mais alguma colocação? Não, estou satisfeito com as informações da Ana Luísa e, mais uma vez, parabenizar ela e o professor Santos e o professor Ricardo pelo belo trabalho. Eu penso que trazer os alunos para refletir sobre temas atuais é uma ideia genial. Né? Parabéns aos professores por conta disso. E nos próximos trabalhos queremos ver mais alunos envolvidos, né? Que eu acho que é o grande desafio dos professores, é envolver os alunos nos trabalhos. Né? Quanto mais alunos envolvidos, melhor para a educação, né? Melhor para os nossos estudantes. É isso. Muito obrigada a todos. Acho que chegamos a... Sim, nós chegamos ao fim, mas o professor Sandro, Silvio, desculpa, ele pediu para falar um pouco. Ah, então, sim. Deixar um momento para o professor. Tá uma barulheira aqui em casa. Eu pedi para falar, professores, tudo bem? Eu pedi para falar após a avaliação, exatamente para não parecer que era alguma influência, mas é só para agradecer a vocês, tá certo? Professores que avaliaram, organizadores da Cienarte, e falar um pouquinho sobre Ana Luísa, tá? Como eu disse, pós-avaliação. Ana Luísa recebeu uma pressão gigantesca. Lá em Lagarto, a gente sempre foi muito forte na parte de teatro, na parte de artes, na verdade. A gente investe muito em sonorização, em bandas artísticas, em teatro. Então, a gente é muito forte mesmo nisso. A gente tem muito orgulho. Contudo, com a pandemia, tudo foi por água abaixo. A gente parou completamente tudo e há cerca de 4, 5 meses a gente voltou a tocar no estúdio que a gente tem e daí foi que surgiu a ideia de
poxa, a Cienart está aí, será que não é hora da gente jogar novamente essa semente para brotar de novo lá no Campus Lagarto, para a gente voltar a ter os nossos grupos teatrais? E a gente ficou louco atrás de algum aluno que topasse. Então a gente procurou o professor Mário. A gente, nossa, porque a gente tinha assim, 20, 30 alunos que participavam antes. E agora a gente ficou e mandava mensagem, e quem era do teatro estava no terceiro ano finalizando e não podia participar. Aí até que a Ana Luísa topou. Então, assim, foi um desafio gigantesco para ela. A gente não se conhece presencialmente, porque o IFES só vai voltar em janeiro para as aulas realmente presenciais. E é mais ou menos o que ela comentou. Lá a gente tem essa dificuldade tanto de conexão, de pacote de dados. Às vezes o aluno não tem energia elétrica, porque a gente não recebe alunos só da cidade de Lagarto. A gente recebe dos povoados também. Então, realmente foi um desafio. E o ponto mais importante para a gente é esse, de jogar a sementinha e dizer, nossa, provavelmente ano que vem a gente volta a ter nossos grupos teatrais, a gente volta a desenvolver nossas peças e estaremos presencialmente, provavelmente com pelo menos 2 peças teatrais lá na Cienart do ano que vem, tá certo? Então, muito obrigado. Luísa, você deu show, tá certo? Não se preocupe, eu sei que foi muita pressão em você esses dias, mas deu tudo certo, tá? Era só isso, muito obrigado. Pode falar, Mário. Parabenizar realmente a Ana Luísa, porque ela topou o desafio, aceitou, não é brincadeira, né? Sozinha, né? Falar do tema tão crítico, né? E assim, envolta a muitas emoções, muitos sentimentos, né? Com perdas lá no Instituto, né? Eles colocaram no vídeo lá, acho que 2 professores ou funcionários do IFES, né? Então, assim, é de tirar o chapéu realmente a força e a produção, né? Eu fiquei encantado com a produção do vídeo, né? Embora não tivesse assim algo profissional, mas da forma como foi produzido, ficou show, né? Parabéns, Ana Luísa, Ricardo e o Santos também, pelo trabalho, pela coragem em se desafiar. Isso aqui é importante. É assim que a gente vai para frente. Muito obrigada aos meus colegas avaliadores aqui, professor Mário Jorge, professor Julia Terrada, por terem contribuído com esse diálogo. Parabéns a todas as equipes. Não é fácil desenvolver pesquisa nesse cenário, especialmente esse tipo de abordagens que a gente tem nessa sessão, que são abordagens, muitas delas demandam interação, grupo, nem sempre era possível. Então, muitos alunos não tinham todas essas dificuldades que o professor Santos falou, problemas com pacote de dados, não ter tecnologia, mas ainda assim nós estamos aqui, né, mantendo firmes e fortes esse espírito que nos une, que é o gosto pela ciência. Parabéns a todos, né? Faço votos que na próxima a gente já consiga voltar à nossa Cienart presencial, aquela aglomeração que a gente gosta, né? Talvez ainda não deu esse ano, não sei, né? Eu estava animada que talvez desse para o ano que vem, mas essa semana já as coisas é assim, né? Tem altos e baixos, essa semana as coisas já parece que não vai ser bem assim, mas enquanto isso a gente vai do jeito que a gente consegue. Nesse momento, todos fizeram o melhor que conseguiam com os recursos que tinham, né? Com aquilo que a gente tinha, e a gente tem muita força de vontade. Então, parabéns a todos. Vamos fazer uma imagem para ficar no vídeo, que vai ficar lá disponível, né, da gravação da sessão depois. Abram as câmeras, quem puder, por favor. Grazi, tem como fazer o print? Tem, sim. Então tá. Quem quer sair na foto? Abrindo. Muito bem. Foi? Foi sim. Beleza. Então, agora nós temos um intervalo. Às 15h45, nós retornamos para mais 3 trabalhos. Até mais, parabéns aos alunos, aos professores, aos avaliadores. Até mais, gente. Tchau, gente. Hasta luego. Tchau, hasta luego. Hasta luego.
luego. Gracias. Hasta luego. Tchau, gente. Parabéns, parabéns a todos e todas. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Professora, a senhora está por aí? Sim, estou. Mil desculpas, eu esqueci de ampliar o número de janelas do mosaico, acabou que apareceram só